Você pode abrir sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada de 2017. Eu quero conversar com você sobre a mente de Cristo. Hoje eu queria ensinar, trazer ensino. Eu confesso que ontem eu mudei a mensagem. Eu voltei aí dessa viagem com a pastora Eliane, uma lua de mel. Eu falei, não, tô amando, tô leve, irmão. A outra mensagem estava muito dura. Tem que deixar ela para frente. Eu falei, mas eu vou trazer ensino. Então eu queria que você lesse comigo. Filipenses 2, se o irmão que estiver do seu lado estiver sem a Bíblia, deixa ele ler juntos. Todos encontraram? Vamos lá? Filipenses capítulo 2, verso 5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No meio do ano você vai ter uma grande oportunidade de estudar conosco no nosso seminário Carisma. Você vai aprender mais de teologia, você vai aprender mais de Bíblia. Se você for aluno do Carisma, quantos alunos do Carisma nós temos aqui? Você vai ter uma matéria chamada Cosmovisão. Cosmovisão se refere à maneira de enxergar a vida e o mundo. Queira ou não, eu e você, meus irmãos, somos influenciados pela maneira que nós enxergamos o mundo. E o que eu quero levar você a entender aqui na visão do apóstolo Paulo, é que nós como cristãos, nós que estamos no cristianismo, nós temos um modelo. E o nosso modelo é Jesus Cristo. Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você diz, eu sou cristão, então você é imitador de Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então todo cristão, ele precisa caminhar dentro de um modelo. E qual é o modelo? Cristo. Se você não segue o modelo de Cristo, então você não é cristão. Você é qualquer outra coisa, mas você não é cristão. Porque quem é cristão segue o modelo de Cristo. Ele é o nosso padrão. O apóstolo Paulo, em toda a sua teologia, e eu resumo a teologia paulina para você. Paulo, na sua teologia, se você for espremer todo o ensino de Paulo, o que Paulo vai nos ensinar é que Deus começou uma obra na minha vida e na sua vida, Filipenses 1, e o que ele vai dizer em Coríntios e em Romanos é que nós estamos sendo aperfeiçoados à imagem de Jesus Cristo. A expectativa de Paulo é que eu e você sejamos transformados de glória em glória, de fé em fé, à imagem de Jesus Cristo. A expectativa de Paulo, ao escrever as suas cartas, é que você hoje seja parecido com Cristo, mas quem te vê amanhã vai ver mais de Cristo na sua vida. Um cristão que com o passar do tempo ele não se parece com Cristo, ele não é cristão. Ele não é. E o que Paulo está nos ensinando? Eu quero caminhar com você. Ele está nos ensinando assim: todos devem ter o mesmo modo de pensar. Como pastor, eu tenho o privilégio de estar em dezenas, centenas de grupos da igreja, de WhatsApp. Porque quase todo ministério eu estou lá. E sempre eu escolho um grupo da semana para avaliar. Porque não tem coisa melhor do que você olhar o grupo do WhatsApp para avaliar suas ovelhas. E quando você vai no grupo da liderança, é o melhor. Ali você vê quem é crente, quem parece com Cristo e quem não parece. Eu confesso para você que eu assusto às vezes. Eu olho e falo assim, não, esse aí não é minha ovelha. Alguém colocou ele errado no grupo.
Por quê? Porque ali você vê a reação de cada um. Vou pegar um exemplo do grupo que eu tenho acompanhado nesse período. Tenho acompanhado o grupo da comunicação. É muito lindo o grupo da comunicação. Porque coloca algo lá, irmãos, 5 minutos depois tem 100, 200 mensagens. E interessante que todo mundo quer colocar a maneira de pensar, o que ele acha. Não, mas eu acho que é isso, tem que cortar aqui, tem que levantar aqui, tem que apagar ali. Cada um tem uma maneira de pensar. Mas quando Paulo escreve, ele diz assim: todos devem ter uma só maneira de pensar. E o modo de pensar tem que ser tem que pensar como Cristo. Pastor, eu não tenho direito de pensar do meu jeito. Não tem. A expectativa de Paulo é que você chegue na sua caminhada, chega um momento que você vai pensar agora como Cristo pensa. Paulo escreve e diz assim: tem que haver apenas um modo de pensar. Então você imagina como que é fácil sermos igreja, independente do tamanho, se todo mundo pensar como Cristo. Em Lagoinha, Uberlândia, nós somos milhares, mas tem uma maneira só de pensar, um modo só de pensar. E qual é o modo de pensar? É o modo de Cristo. O verso 5, olha o que Paulo diz: tenham entre vocês, ele diz, um mesmo modo de pensar, e é o modo de pensar de Cristo Jesus. Então ele está dizendo assim: existe um modo de pensar, e todos, sem exceção, têm que pensar. E aí vem a pergunta: o que é o modo de pensar de Cristo? Paulo ele começa no verso 5 e diz: olha, no meio de vocês, todos vocês, tem uma só maneira de pensar, um só modo de pensar, tem um modo só. Qual é o modo? O modo de Jesus Cristo. Então agora ele me explica como é o modo de pensar de Cristo. Ele responde essa pergunta que eu e você podemos fazer: pastor, eu quero sair daqui hoje com muita clareza como Jesus pensa, para que eu possa pensar igual. Paulo nos dá a resposta. E olha a resposta que Paulo nos dá, está no verso 6. Ele começa mostrando como que Jesus pensa. E aí eu quero que você avalie se você pensa como Cristo, se você se parece com Cristo. E mais no meio dessa mensagem, caso você não esteja se identificando com Cristo, com a maneira dele pensar, não tenha problema algum. Eu te mostro com quem você se parece. Eu não estou bravo hoje. Voltei da lua de mel, tá? Verso 6. Olha o que ele diz, falando de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus. E aí eu preciso te lembrar o que João escreve no seu evangelho. Ele diz: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está falando sobre Jesus, ele não está dizendo Jesus achava que era Deus. Porque tem gente que acha muita coisa, tem gente que acha que é, e não é, mas ele acha. E nós estamos vivendo num mundo hoje louco. É homem que acha que é mulher, mulher que acha que é homem, que acha que é animal. É uma bagunça. Mas Jesus não acha. Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o verbo vivo. Ele estava na criação, participando da criação. Ele é a palavra de Deus. Ele é o Logos de Deus. Ele é Deus. E Paulo está dizendo, mesmo existindo na forma de Deus. E a pergunta que adolescente gosta de fazer: quando Deus começou a existir? Ei, Deus não começou, Ele sempre existiu, porque Ele é Deus. Foi Ele que criou a eternidade. Deus, Jesus, Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Quando eu falo segunda pessoa, não é uma hierarquia. Não cometa esse erro, achando que o Pai vem primeiro, o Filho em segundo e o Espírito Santo em terceiro. Não, os três são Deus. É um só e é três. Pastor, me explique isso melhor. Na eternidade o Pai te explica. Mas Ele é Deus. E mesmo sendo Deus, irmãos, Ele é o Criador de todas as coisas. Sem Ele nada existiu, por meio dEle tudo foi criado. Ele é Deus. Ele é Deus. E mesmo sendo Deus, Ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Mesmo sendo Deus, outra versão diz, Ele não considerou algo que Ele deveria se apegar. Então qual é o modo de pensar de Jesus? Eu começo te mostrando. Ele abriu mão de si mesmo em favor do propósito do Pai. Ele era Deus,
mas ele abriu mão da condição de Deus para ser homem, para vir na terra, para cumprir o propósito do Pai. Então qual é o modo de Jesus pensar? Você sendo, você deixa de ser. E por que você deixa de ser? Porque tem um propósito do Pai para você cumprir. Meus irmãos, ele era Deus, mas ele não achou que deveria se apegar na condição de Deus. Tem gente que não é e se apega em algo que ele acha que é. Você conhece alguém assim? Ele não é, mas ele se apega naquilo que ele acha que é. Mas ele não pensa como Jesus, porque Jesus pensa da seguinte maneira: ele era Deus, mas ele abriu mão da condição de Deus para viver o propósito do Pai. Será que você pensa como Jesus? Será que você tem a mesma maneira de pensar? Você consegue saber se você tem o mesmo modo de pensar pelaquilo que você está abrindo mão por causa do propósito do Pai? Pastor, e eu que não estou abrindo mão de nada? Você não se parece com Cristo, ou você não tem o mesmo modo de pensar de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, ele não tem problema de abrir mão para viver o propósito. E isso é evangelho. Isso é o que, igreja? Evangelho. Evangelho requer de você renúncia. Evangelho requer de você abrir mão. Se você não abre mão de nada, talvez você esteja vivendo uma outra coisa, não o evangelho. Porque o evangelho vai fazer com que você pense como Cristo, tenha a mente de Cristo, o modo de pensar de Cristo. Ele sendo Deus, ele abriu mão da condição de Deus. O Criador se tornou criatura. O Deus Todo-Poderoso, o Deus infinito se tornou finito. E eu gosto muito da expressão do Hernani Dias Lopes: Deus vestiu pele humana para andar no nosso meio. Ele sendo dono de tudo, ele sendo rico, Paulo diz, ele se fez pobre por causa de mim e de você. O Criador se tornou criatura porque ele abriu mão. Ele abriu mão de um direito que era dele. Ei, irmão, ele era, mas ele abriu mão. E ele abriu mão em favor de algo maior, revelado por Deus para a minha vida e a sua vida. Se Jesus abriu mão do seu direito de ser igual a Deus, para assumir um corpo humano, por toda a eternidade, por que eu e você temos a dificuldade de abrir mão de um direito infinitamente menor? Você já percebe como que a gente apega ao nosso direito? Não, mas eu tenho um direito. Não, eu tenho um direito de resposta. Não, quando eu penso como Jesus, eu abro mão do meu direito. É meu direito. Mas eu abri mão. Por quê? Porque eu penso como Cristo. Eu tenho o mesmo modo de pensar. Quando nós vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34, olha o que Jesus diz. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Ele sendo Deus, ele abriu mão da condição que ele era, ele não se apegou. Ele abriu mão, e Paulo está dizendo, você precisa ter o mesmo modo de pensar. Você precisa abrir mão, pastor, mas eu não vou me rebaixar. Não, meu irmão, você vai ser como Cristo. Ele sendo Deus, ele diz, eu vou abrir mão. Diga comigo, ele abriu mão. É impossível você andar com Cristo se você não estiver disposto a abrir mão do direito de dirigir a sua própria vida. Se você vai andar com Cristo, então Ele vai dirigir a sua vida. E se Ele vai dirigir a sua vida, eu já digo para você, eu estou te ensinando qual é o modo dele de pensar. Se Cristo está dirigindo a sua vida, Ele vai conduzir você por um caminho que você vai ter que abrir mão. E nós temos dificuldade de abrir mão. Nós temos dificuldade. A grande questão é até que ponto eu estou disposto a abrir mão
Jesus abriu mão da condição de Deus. O Criador se tornou criatura. Mas não para por aí. No verso 7, Paulo continua. Paulo não diz, ele abriu mão, mas parou por aí, não. Verso 7, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele se esvaziou, ele não só abriu mão, ele se esvaziou da sua glória. Ele abriu mão do direito fundamental, que é de ser Deus, para se tornar homem, e agora ele vai se esvaziar da sua glória. Agostinho explica isso. Santo Agostinho, ele explica por que ele teve que se esvaziar, por que ele se esvaziou. Ele diz assim, imagina você pegar as águas do mar, as águas do oceano, e colocar dentro de um balde. É possível? Não. E também não é possível que a glória de Deus fosse colocado num corpo humano. Então ele se esvazia da sua glória. A glória de Deus não caberia na condição humana. Então ele se esvazia. O infinito se esvazia para poder se tornar finito. Então Jesus abriu mão do direito, por amor a mim, por amor a você, para cumprir o propósito do Pai. E ele se esvazia da sua glória divina para caber na forma humana. E aqui tem uma grande lição de fé. Escute isso, Lagoinha, escute isso. É impossível ser um verdadeiro cristão se nós não aprendemos com Jesus a esvaziar-nos da nossa própria glória para podermos viver a glória do Pai. O problema é que o copo ainda está muito cheio, com uma glória que não é de Deus. E nós, como igreja, temos pedido a Deus que a glória venha. Mas a glória vem aonde tem espaço. A glória vem quando encontra homens e mulheres que se esvaziaram, que estão vazios, para que a glória de Deus encontre espaço para encher. Ah, se nós somos uma igreja que queremos a glória de Deus, queremos um avivamento, queremos que Deus venha, nós precisamos aprender a nos esvaziar. O problema é que nós estamos muito cheios de opiniões, cheio de glória, cheio de conquista, cheio de tantas coisas. E toda glória humana é vazia. Aprendemos isso com Salomão. Salomão escreve 3 livros, cada um num período da sua vida. O primeiro livro que ele escreve é quando ele é jovem apaixonado. Ele escreve cantares. Está apaixonado. Ah, amada minha. Ele só fala de amor. Mas quando ele amadurece, eu imagino que ele tem ali sobre seus 40, 50 anos, ele escreve provérbios, cheio de sabedoria. Provérbios é um livro que você deveria ler ele pelo menos 10 vezes ao ano e aprender. Mas quando ele está idoso, já no final da vida, viveu tudo que tinha para viver, ele escreve Eclesiástico. E ele resume a vida para mim e para você, dizendo assim: tudo é vaidade, tudo passa. Ele traz conselhos práticos, principalmente ao jovem, dizendo assim: lembra-te do teu Criador, enquanto você ainda tem força, porque vai chegar os dias que vai doer tudo. E ele resume a vida: tudo é vaidade, tudo passa. É a experiência de um rei sábio que no final da vida teve tudo. Teve sabedoria, teve prazer, teve dinheiro, teve tudo. Mas ele diz assim: tudo é vaidade. Ele está dizendo: qualquer coisa que você conquiste nesse mundo, no final das contas é vaidade. Porque você nasceu nu e vai voltar. Você não leva nada. Mas como é difícil entendermos isso. E qual é o problema, qual é a dificuldade que temos para receber mais de Deus? Porque nós estamos muito cheios. Muito cheios. Nós somos a geração que é muita informação. Nós achamos que nós sabemos de tudo. E na verdade não sabemos de nada. É a geração que dá palpite em tudo, porque tem muita informação. Hoje o que nós temos são poucos especialistas. Mas na verdade nós não sabemos de nada.
Então observe o caminho. Eu quero fazer esse caminho para você. Ele é Deus, mas ele abriu mão da condição de Deus. Parou por aí? Não. Ele se esvaziou. Parou por aí? Não. Paulo continua. Olha o que Paulo está dizendo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Repita comigo. Assumindo a forma de servo. Ele assumiu a posição de servo. Aquele que é Senhor de tudo, começou agora a servir. Ele assumiu a posição de servo. Sabe por que dentro da igreja não é a nossa dificuldade? Glória a Deus por isso. Por isso que eu estou pregando para uma igreja de pessoas que têm o mesmo modo de pensar que Cristo. Por que as igrejas têm dificuldade com voluntariado? Porque para você se tornar servo, você precisa abrir mão. Para você ser um voluntário, você tem que abrir mão. Você abre mão do tempo, você abre mão de recursos, você abre mão do tempo com a família. Por que muitos são convidados para servir e ele não serve na igreja? Não, porque nesse momento eu vou estar com a minha casa, eu vou fazer o meu esporte. Para você servir, você tem que abrir mão, sim ou não? Mas muitos não querem abrir mão, porque não pensam como Cristo, não se parece com Cristo. Para você servir, você tem que se esvaziar. Muitos não querem. Então ele não só, presta atenção, ele abre mão, ele se esvazia, e agora ele assume o lugar de servo. O Deus Todo-Poderoso veio para servir a humanidade. Talvez uma das cenas mais claras é de Jesus ao lavar os pés dos discípulos na última ceia. Olha a condição do servo. Só quem abriu mão, só quem se esvaziou, só quem assumiu a condição de servo pode fazer o que ele fez. Ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que Pedro ia negá-lo, mas mesmo assim ele lavou o pé de Pedro. Ele sabia que Judas iria traí-lo, mas ele não fez acepção. Ele serviu Judas lavando os pés, sabendo que ele o entregaria. Como nós temos que aprender, pastor, eu não tenho essa condição. E eu e você não vamos ter, enquanto nós não aprendemos a abrir mão, enquanto nós não aprendermos a esvaziar. Por que nós não temos a condição de fazer isso? Ele saberia que todos os discípulos o abandonariam e ficariam trancados em uma casa escondido, mas mesmo assim, ele lavou os pés de todos. E eu gosto dessa expressão de Paulo, e a expressão aqui no grego, ele assumiu a condição. É a ideia que uma vez que ele assumiu a condição de servo, não tem como recuar mais. É a essência, ele se tornou, ele é aquilo ali. Não é um teatro, não. É por isso que ele teve facilidade de colocar a toalha no ombro, a bacia na mão, enjoelhar e lavar os pés dos discípulos. Era um serviço para os escravos. Era um serviço para os escravos. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque sendo Deus, ele não se apegou na condição de Deus. Ele abriu mão. Ele se esvaziou ao ponto de fazer isso. Sabe por que nós temos dificuldade de lavar os pés um dos outros? Porque nós estamos muito cheios. Nós achamos que somos melhores do que o outro. Apesar de Paulo nos dar o conselho e dizer assim: sempre considere o outro maior e melhor do que você. Mas foi só isso? Não foi só isso. Verso 8. Ele se humilhou. Acompanhe comigo. Ele sendo Deus, ele abre mão da condição de Deus. Ele não só abriu mão, ele se esvaziou. Ele não só se esvaziou, ele se tornou servo. E agora ele vai ainda mais longe, ele se humilha. Mas ele deixando a condição de Deus e se tornando homem, já é a maior de todas as humilhações. O Deus se fez carne, mas uma vez que ele se fez carne, ele vai ainda mais baixo, ele se humilha. E ele não para nisso.
E a Bíblia diz, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Vamos lá, ele sendo Deus, ele abre mão. Ele não só abre mão, ele se esvazia. Ele não só se esvazia, ele se torna servo. Não só, ele se humilha, mas agora ele vai ainda mais baixo. Ele é obediente, a sua obediência vai até as últimas consequências. E Paulo diz, você tem que ter a mesma maneira de pensar de Cristo. E qual que é a maneira de pensar de Cristo? É isso. Ele abriu mão, ele se esvaziou, ele se tornou servo, ele se humilhou, e agora ele está dizendo, eu vou obedecer ao Pai, mesmo que essa obediência me custe tudo, mesmo que essa obediência me leve à cruz, mesmo que essa obediência me mate, eu vou seguir aquilo que o Pai me chamou para fazer. Eu vou te dar um exemplo. Segunda-feira eu atendi uma pessoa, e ele diz assim, pastor, eu estou indo embora. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, vou te dar algumas explicações. Ele falou, aqui em Uberlândia, eu não tenho uma rede de apoio para ajudar na minha casa. Eu disse, verdade, rede de apoio é muito bom. Um parente para cuidar do filho, para ajudar, ajuda demais, irmão. Se você tem isso, valoriza. Valoriza a vovó que fica com o filho, porque faz falta. Ele disse, eu tenho outro problema. Eu disse, qual? Meu pai está com mais de 80 anos. E eu preciso ficar com ele. Falei, verdade. Paulo diz que quem não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. O que mais? Não, eu tenho que ir embora. E ele foi pontuando toda a situação. Ele falou, mas a me abençoe, porque eu voltando, eu quero ter um ministério tão frutífero como o teu. Eu disse, você não vai ter. Ele, como assim? Eu falei, você não vai ter. Eu falei com ele, você precisa de uma rede de apoio? Ele disse, é. Eu falei, tem 20 anos que eu sou casado, nunca tive essa rede de apoio. Com 3 meses, o Samuel, 3 meses de nascido, ele estava no encontro com Deus, e eu segurando ele para Eliane pregar. Ele cresceu no carro, subindo e descendo, porque não tinha rede de apoio. Eu falei, o seu pai, ver o seu pai é maravilhoso. Mas o meu faleceu quando eu estava no caminho para a igreja no domingo. E eu tive que pregar no domingo sabendo que o meu pai tinha falecido e não pude despedir dele. Eu disse, falei, sabe o que? Por que nós estamos tendo sucesso? Porque nós abrimos mão da rede de apoio. Nós abrimos mão da companhia da família. Nós passamos toda a dificuldade que todo mundo passa quando está sozinho. Mas deixa eu dizer algo para você. E aqui eu já vou para o próximo ponto. Eu quero ir para o próximo ponto. Próximo ponto, verso 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Quando você vê alguém que Deus está exaltando, saiba, se Deus está exaltando essa pessoa, é porque na caminhada dele, você não viu, mas o modo de pensar dele é como Cristo. Ele abriu mão de coisas que você talvez nunca teve coragem de abrir. Ele se esvaziou daquilo que talvez você esteja cheio. Ele se tornou servo e servindo. E eu falei com esse irmão, falei, oi, são 27 anos servindo. O pastor que fez o nosso casamento, nós servimos o ministério dele 16 anos. Até o sermão para ele pregar, às vezes eu fazia. Quando você vê Deus exaltando alguém, saiba que ele abriu mão. Talvez de coisas que você não conseguiu até hoje abrir mão, mas você quer que Deus te exalte sem abrir mão. Você quer que Deus te exalte sem que você se esvazie. Você quer que Deus te exalte, mas sem assumir a condição de servo. Você quer que Deus te exalte, mas você não se humilhou. Você quer que Deus te exalte, mas você não consegue ser obediente. Pastor, mas a obediência vai ser até quando? A obediência vai ser até o extremo. Vai me custar tudo, mas eu não abro mão dela. E aí você vê Deus exaltando, porque Paulo diz, tem o mesmo modo de pensar de Cristo. Qual que é o modo de pensar? Ele abriu mão. Sendo Deus, ele abriu mão. Sendo Deus, ele não só abriu mão, ele se esvaziou. Ele não só se esvaziou, ele se fez servo. Não só se fez servo, ele se humilhou. E não foi suficiente, ele foi obediente até a morte.
E aí a Bíblia diz: por isso o quê? Porque ele abriu mão, porque ele se esvaziou, porque ele foi ao servo, porque ele se humilhou, porque ele foi obediente até a morte. Só por causa disso que Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. Mas aí a gente vem, escute isso, a gente vem para os dias de hoje, e crente entra dentro da igreja achando que vai fazer campanha e Deus vai te exaltar, é dizimista e Deus vai te exaltar. Deus te exalta depois que você segue o caminho de Cristo. Você vai ter que abrir mão, você vai ter que se esvaziar, você vai ter que ser servo, você vai ter que se humilhar, você vai ter que ser obediente, aí Deus te exalta. Mas fomos ensinados: faça campanha, 7 semanas para Deus te exaltar. Ei, se tivesse um caminho mais fácil, o pai teria colocado para o filho. E o próprio pai, no batismo lá no Rio Jordão, diz: este é o meu filho amado, em quem muito me compraz, eu tenho prazer. Ele declarou isso por 3 vezes, vai escutar, vai ver na Bíblia, no batismo, no Monte da Transfiguração e dentro do templo. 3 vezes, o pai rompe o silêncio e diz: este é o meu filho amado. Era Jesus, era Deus, a segunda pessoa da Trindade, perfeito, sem pecado. Para Deus exaltá-lo, ele teve que trilhar um caminho. Qual foi o caminho? Abrir mão, esvaziar, se tornar servo, se humilhar e obedecer. Mas talvez você seja melhor do que Jesus, eu estou enganado. O Pai vai te exaltar por causa da oferta que você colocou no altar. O Pai vai te honrar, te exaltar por causa da campanha que você fez. Talvez você está lendo, eu não estou lendo a mesma Bíblia que você. Mas a minha Bíblia, Paulo está dizendo: por isso, porque ele abriu mão, porque ele esvaziou, porque ele se tornou servo, porque ele se humilhou, porque ele foi obediente. Por isso, o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual é a mente de Cristo? É um compromisso interior de buscar a única exaltação que realmente tem valor. Exaltação que vem de Deus. Cuidado, porque o homem pode te exaltar, mas na mesma velocidade que ele te exalta, ele te abate. Mas quando você vê, escute isso, quando você vê Deus exaltando alguém, é porque ele trilhou um caminho parecido com o de Jesus. Hoje eu vim aqui para dizer para você: Deus quer exaltar os seus filhos, mas Deus exalta quem se parece com Jesus. Pergunte para o seu irmão, pergunte para ele. Você se parece com Jesus? Vai lá e pergunta, porque se eu perguntar ele vai ficar bravo comigo. Pergunte para ele. Fala aqui: você tem abrido mão? Você está se esvaziando? Você tem se tornado servo? Você tem se humilhado? Você é obediente até o extremo? Pastor, eu não estou me identificando com Jesus. Talvez você se identifique com outra pessoa. Talvez se identifique com o querubim ungido. Você não é Jesus, mas você vai ser um querubim ungido. Que coisa maravilhosa. Além de ser querubim, e ainda vai ser ungido. Vamos ver qual que foi o caminho do querubim ungido? Porque o caminho de Cristo é sendo Deus, abriu mão da condição, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou e foi obediente até a morte. Qual foi o caminho de Cristo? Foi de cima para baixo, para que o Pai pudesse pegar ele e o exaltá-lo de sobremaneira. Mas qual foi o caminho do querubim? Deixa eu te mostrar o caminho do querubim. Deixa eu mostrar o caminho. O caminho do querubim. Deixa eu pegar aqui para você. Deixa eu ler os versículos aqui. Ezequiel 28, parte B do verso 12. Você era o modelo de perfeição.
cheio de sabedoria e de perfeita beleza. O querubim ungido. Olha o que Deus diz: você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: cornalina, topázio, quartzo, crisólito, ônix, jaspe, safira, turquesa e berilo. Os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Tu foi preparado no dia em que você foi criado. Verso 14 de Ezequiel 28. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre pedras fulgurantes. Então ele está falando do querubim ungido. Mas olha, vamos ver esse querubim agora. O que a Bíblia diz? Ezequiel 28, 17. O seu coração se tornou orgulhoso. Todo orgulhoso tem dificuldade de abrir mão. Todo orgulhoso tem dificuldade de se esvaziar, porque ele está cheio de orgulho. Todo orgulhoso tem dificuldade para servir, porque ele se acha melhor do que o outro. Todo orgulhoso tem dificuldade de se humilhar, porque ele acha que ele está perdendo o seu valor. Todo orgulhoso tem dificuldade de obedecer, até que o seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza. Olha, o querubim ungido está dizendo assim: por que seu coração se tornou orgulhoso? Por causa da sua beleza. E quando a Bíblia em Isaías fala de Jesus, diz que ele não tinha formosura alguma. Então aquele que era Deus abriu mão da condição de Deus, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou, foi obediente. Na expressão de Isaías, se tornou servo sofredor, sem aparência e sem beleza alguma. Mas o querubim, não, ele era lindo, ele era bonito. Por isso que o coração dele foi tomado por orgulho. Diz assim: você se corrompeu na sua sabedoria por causa do seu esplendor. O que ele queria? Eu te mostro em Isaías 14, o que ele queria? Eu te mostro. Verso 13 de Isaías 14. Você dizia no seu coração: subirei aos céus. Se o Jesus, sendo Deus, ele resolve descer. Mas o querubim ungido está dizendo assim: eu vou subir. Um está dizendo: não, eu abro mão de quem eu sou, eu me esvazio, eu me torno servo, eu me humilho, eu obedeço. Enquanto um está descendo, o outro está dizendo assim: não, eu vou subir aos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Eu serei como o Altíssimo. O querubim ungido está dizendo: eu serei como o Altíssimo. Mas aquele que era, abriu mão de quem ele era, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou e obedeceu. E aquele que não era, ele diz: não, eu serei como ele, eu vou subir. Aí Paulo está dizendo que esse aqui, que era e abriu mão de quem era, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou e foi obediência até a morte, o Pai o exaltou. E esse que achou que era alguma coisa, diz: eu subirei e serei mais alto do que Deus. Ezequiel 28, verso 14, parte B. Eu o expulsei, ó querubim guardião, no meio das pedras fumegantes. Isaías 14, 12, para esse que quer crescer. Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, foi exaltado. E Paulo em Efésios diz: este que foi exaltado, ele está sentado à direita do Pai, num trono de glória, porque ele se humilhou, o Pai o exaltou. E esse que queria sentar no trono, Deus diz:
ele será lançado e cairá dos céus, ele foi atirado à terra. Verso 11 de Isaías 14: sua soberba foi lançada na sepultura, junto com a som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta é de vermes. E eu te pergunto, vendo esse paralelo, com quem você se parece? Com servo sofredor ou com querubim ungido? Pastor, mas querubim ungido? Querubim, um ser angelical. Hebreus capítulo 1: os anjos foram criados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Esse aqui foi criado para o serviço, mas ele não queria o serviço, ele queria o trono. Esse era dono do trono, mas abriu mão para servir a humanidade. O Pai o exalta e o coloca no trono. Essa noite, com quem você se parece? Com o servo sofredor, que pôs a toalha no ombro, a bacia na mão, e lavou os pés até mesmo daqueles que o trairiam? Ou você é como o querubim ungido? Deixa eu te ajudar. Vamos mudar o nome de querubim ungido. Vamos usar o nome que Isaías dá para ele: Lúcifer. Ele tem um outro nome, Satanás. Ele tem um outro nome, diabo. Agora olhe para mim, eu não estou bravo, eu voltei da lua de mel agora. Você só tem duas opções: ou você tem a mente de Cristo, o modo de pensar de Cristo, ou você tem o modo de pensar do querubim ungido. E eu digo para você, a cosmovisão que rege esse mundo, o mundo jaz no maligno. A mentalidade do mundo, a cosmovisão do mundo é do querubim ungido. O mundo vai dizer para você: se você se humilhar, você está fazendo um papel de bobo. Se você abrir mão, você está fazendo um papel de bobo. Se você se esvaziar, você está fazendo um papel de bobo. Não, servir, você está fazendo um papel de bobo. Mas a minha Bíblia está dizendo que Deus, quando encontra alguém que abre mão, Deus, quando encontra alguém que esvazia, Deus, quando encontra alguém que se torna servo, Deus, quando encontra alguém que se humilha, Deus, que encontra alguém, meu irmão, que é obediente, e obediente até a morte, sabe o que o Pai o faz? O Pai o exalta. Porque a minha Bíblia é a sua Bíblia. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 11 e 12, diz assim: o maior entre vocês deverá ser servo de todos. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Ah, meus irmãos, e essa mensagem está queimando no meu coração. Eu quero agora, nesses minutos finais, começar a profetizar sobre a sua vida. Deus manda dizer para pessoas aqui: está acabando o tempo da humilhação, porque você se humilhou. Deus manda te dizer: assim diz o Senhor, está chegando o tempo da exaltação. Deus vai te exaltar, porque viu em você o mesmo modo de pensar que Jesus. Deus está mandando dizer para pessoas aqui: você abriu mão, e muitos falaram: é loucura, falaram isso para minha casa, é loucura abrir mão de tudo. Mas quando você abre mão, e o Pai vê que você está abrindo mão, porque tem um propósito ardendo no seu coração, o Pai então começa a te exaltar em uma jornada nova. E essa palavra é para pessoas que abriram mão, e você está em dúvida: será que eu fiz a coisa certa? Se você está imitando Jesus, Deus manda te dizer: você acertou em cheio. É só segurar mais um pouco, vai chegar o tempo da exaltação na sua vida. Você está se esvaziando. Não é que você não sabe quem você é, não é que você não tem identidade. Você sabe quem você é, você sabe o que você carrega, você sabe o que o Pai te deu, mas você não precisa se exaltar acima de ninguém. E quanto mais você se esvazia, mais pronto você está para Deus começar a te levantar.
Hoje eu vim aqui para te ensinar e para terminar esse finalzinho da sua mensagem, para profetizar sobre a sua vida. É um tempo que Deus está exaltando. Sabe o que eu amo de Lagoinha, Uberlândia? Que nessa casa não tem ninguém famoso, ninguém com grande nome. Essa casa é uma casa de improváveis que o Pai está juntando. Pessoas que têm o mesmo modo de pensar que Jesus. E eu tenho convicção, Deus não está exaltando só essa casa. Deus vai exaltar os filhos dessa casa. Ei, não cometa o erro de achar que vai ser só a igreja que vai ser conhecida no Brasil e fora do Brasil. Não cometa o erro de achar que é o pastor Walter, é o pastor Eliane. Não. Deus juntou um povo que pensa como Jesus. Só Deus sabe o que você abriu mão até aqui. Só Deus sabe o quanto você se esvaziou. Só Deus sabe o quanto você está servindo. Só Deus sabe o quanto você se humilhou. Só Deus sabe o quanto você está se esforçando para ser obediente. Mas eu quero dizer para você o que Paulo disse: por isso, o Pai o exaltou. Deus está me mandando dizer, está chegando um tempo de exaltação aqui. Não tenha nenhum receio quando você entrar na estação onde Deus vai te exaltar. Não tenha nenhum receio, não tenha nenhum receio. Nenhum. Porque quando o Pai começa a nos exaltar, se você não tiver a mesma maneira de pensar que Jesus, é o Pai pegando você e levando você para o trono, e você vai dizer: não é para mim, mas eu estou dizendo, ei, é para você. E sabe por que é para você? Porque o Pai viu Jesus em você. Jesus, olha como que ele se esvazia. É lindo, porque Jesus, quando ele vem ao mundo, ele vem e nasce e é colocado numa manjedoura, se torna um carpinteiro, vai obediente, sendo obediente ao Pai até a morte de cruz, a pior morte daquele tempo. Aquele que já havia abrido mão da condição de Deus, aquele que já havia se esvaziado da glória, aquele que se tornou servo, porque por onde ele andou, Lucas vai declarar isso em Atos, dizendo: ele andou por toda parte, curando a todos os enfermos, libertando os cativos. Ele consegue se humilhar ainda mais. Ele consegue se humilhar na pior morte, a morte de um criminoso. Mas se a história dele termina na cruz, naquele túmulo, eu e você poderíamos dizer: não vale a pena abrir mão, não vale a pena se esvaziar, não vale a pena ser servo, não vale a pena se humilhar, não vale a pena obedecer, porque Jesus fez e ele morreu sim, mas a história não termina no túmulo. Ao terceiro dia, o Espírito Santo vem para levantá-lo dentre os mortos. E quando ele ressuscita, lembra das mulheres? Elas querem abraçar. Ele diz: ainda não, eu preciso subir. E a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o Pai o exaltou, e o Pai o levou e o colocou assentado em um trono. Ele está assentado à direita do Pai. Agora ouça isso. Peraí, segura. Ouça isso. Sabe por que o diabo te odeia? Sabe por que o diabo te odeia com todas as forças? Porque o Isaías e Ezequiel estão dizendo que ele mais queria é assentar no trono de Deus. Aí vem Paulo dizendo sobre mim e sobre você, dizendo que eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu estou terminando essa mensagem te provando que o Pai não exaltou só Jesus, mas o Pai está exaltando todos aqueles que pensam, têm a mesma mente, o mesmo modo de pensar que Ele. Ei, tem um trono para você.
Ei, o seu lugar não é atrás da malhada. Deus vai tirar você de trás da malhada. Você pode se colocar de pé aí no seu lugar. Salmo 75, verso 7. Salmo 75, verso 7 diz assim: o Senhor Deus é o juiz. Ele é o justo juiz. E o Salmo 75, 7 diz assim: Ele é o juiz, Ele é o justo juiz. Ele abate quem Ele quer abater, e a outro Ele exalta, porque Ele exalta quem Ele quer exaltar. E hoje eu estou te dando uma receita para que você seja exaltado e você não seja abatido. Eu estou te ensinando a receita, e a receita é: Deus é aquele que abate, como Ele abateu o querubim ungido, porque queria ser o que ele não foi criado para ser, mas aquele que esvaziou. Deixa eu terminar aqui, vamos na visão de Isaías, Isaías 9. Isaías 6, né? 6 ou 9, agora eu confundi. Espera aí. Deixa eu pegar aqui, porque não está no sermão não, isso chegou agora. Uma atualização dos céus para você. Isaías 6, o chamado. Olha o que o querubim ungido disse. Olha o que o querubim ungido disse: eu subirei acima do trono de Deus. O que ele falou? O querubim ungido, ele falou que estaria onde? Ele estaria o quê? Quando Isaías teve uma visão da glória, verso 6 de Isaías 6. Não, verso 1 antes. Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em um trono alto e exaltado. As abas das suas vestes enchiam o templo. Verso 2. Acima dele, diga acima dele, estavam serafins. Pergunte para o seu irmão: como que eles conseguiram estar acima do trono? Fala para ele, pergunte para ele: como que eles conseguiram? Os serafins conseguiram estar aonde o querubim queria estar. Eu te mostro por quê. Acima dele, de Deus, do trono, estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. 6. Deus foi criar o serafim e falou assim: vou pôr 6 asas em você. O zíper abriu, não vou fechar. Estou tão empolgado hoje. Vamos lá, já fechei. Nós estamos em família. Olha para mim. Deus criou o serafim, deu o quê? Diga comigo: 6 asas. Pergunte para o seu irmão: o que Deus te deu? Não, pergunte de novo: o que Deus te deu? Se Deus deu, Deus deu. É seu. Porque Deus deu. E se Deus deu, Deus deu. Mas sabe qual que é o seu problema? Apesar de Deus ter te dado, quando você vai usar o que Deus te dá, você se parece mais com o querubim do que com o serafim. E eu te provo. Porque Deus deu 6 asas. Para voar precisa de quantas asas? 2. Mas se usar 6, ele voa mais rápido, sim ou não? Mas ele entendeu que Deus deu a ele 6. Deus nunca vai te dar apenas o que você precisa. Deus sempre te dá um pouco a mais. Porque num a mais que Deus te dá, Ele prova seu coração. O serafim tinha 6 asas. Mas olha o que a Bíblia diz. Cada um deles tinha 6 asas. Preste atenção. Com 2, eles cobriam o rosto. Por causa da santidade de Deus. Reverência. Honra.
com 2 cobriam os pés. Então das 6, diga comigo, das 6, as 2 primeiras e as 2 próximas, eles usam para cobrir o rosto e para cobrir os pés. Não era por causa deles, é por causa daquele que estava no trono. Diga para eles, eles usaram 4 para devolver para Deus, e só então eles usaram as 2 para benefício próprio, que é para voar. Aqui demonstra seu coração, que Deus te dá, você coloca primeiro aonde? Na sua vida ou no reino? Porque com 2 eles voaram, e porque eles fazem uma entrega, eu creio, aí eu como teólogo, eu creio que o Pai está dizendo assim, pode voar. Mas a atitude de vocês de priorizar primeiro a mim, eu deixo vocês irem agora acima do meu trono. Você está entendendo isso? Tem coisas que Deus te deu, mas sabe por que Deus não fez você chegar ainda mais alto? Porque não era tudo para você. Quando Ele te deu, Ele estava provando o seu coração, para saber o quanto você devolveria para Ele. E sabe quem devolve? Sabe quem não tem dificuldade nenhuma para devolver? Sabe quem não tem dificuldade nenhuma para, no momento de maior agonia, sendo Deus? E Ele próprio disse para Pedro, se eu der um comando, uma legião de anjos desce. Mas quando Ele abre a boca no auge da sua dor, sabe o que Ele diz? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe quem que consegue se entregar quando não tem mais nada? Porque até a roupa deles o tiraram. Suas mãos estavam presas, seus pés estavam presos. Ele poderia dizer qualquer coisa e os céus obedeceriam. Mas porque Ele abriu mão, Ele esvaziou, Ele se tornou servo, Ele se humilhou e Ele foi obediente. Ele diz, em tuas mãos eu entrego. Sabe o que te leva mais alto? É o nível da sua entrega. O problema é que tem muitos aqui, olhe para mim, tem muitos aqui. E eu falo porque eu sou seu pastor. Eu falo porque eu acompanho a sua ficha. Tem muitos aqui, sabe o que você entrega para Deus? Só o que sobra. Sabe qual que é a sua entrega para Deus? É o que sobra. Mas eu preciso alinhar o seu coração. Pare de se enganar. Deus não exalta quem não entrega nada. Deus só exalta quem entrega tudo. Tem gente entrando na casa de Deus, entregando a sobra, entregando esmola. É o que sobra do seu tempo. É quando pode, é quando sobra. Mas você quer que o Pai te exalte? Não. Sabe quem que Ele exalta? É quem entregou tudo primeiro. A menor parte não deveria ser dele. A maior e a melhor parte deveria ser para Ele. Por isso que os serafins foi colocado acima do trono. Porque das 6 asas, 4 eles devolveram. E falaram, nós só precisamos de 2. Tem muita gente usando 4 asas. Você não precisa. Eu vou ser mais específico. Você não precisa de toda a riqueza que Deus te entregou. Mas Deus está provando o seu coração naquilo que Ele te entregou. E Deus queria te exaltar ainda mais. Deus queria levar você mais alto. Deus queria confiar em você ainda mais. Mas quando Ele começou a confiar, você se esqueceu dele. Essa noite é uma noite de alinhamento. Deus está chamando pessoas. Alinha seu coração. Porque lá atrás você entregava, mas hoje você não tem fé de entregar. Lá atrás você abriu mão, mas hoje você não tem coragem de abrir mão. E é por isso que você está fugindo do seu chamado. Porque você sabe que quando Deus te chama,
Deus te chama para você entregar tudo.